Olá, estudantes! Chegamos ao final do curso de escrita criativa para a internet e neste vídeo farei uma espécie de resumo sobre todas as aulas do curso, abordando os pontos principais do nosso conteúdo. Portanto, será um vídeo um pouquinho longo e eu espero que vocês tenham tempo. Então sente-se aí, pegue lá antes uma xícara de café, de chá, um copo com suco ou com água, porque o vídeo de hoje pode ser um pouco complexo, porque há muita coisa a ser falada sobre a escrita. Inclusive, eu até abri aqui o meu computador, no qual eu fiz algumas anotações para que eu possa ler e não me perder na explicação do conteúdo para vocês, tá bom? Então, assim, começando pelo capítulo 1, no qual eu falei da escrita terapêutica, bem no comecinho. Vocês lembram? Olha só, conhecida como a escrita expressiva, na qual nós colocamos no papel os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas dores, traumas, ou seja, experiências ruins que estão escondidas em algum lugar dentro de nós. Esse tipo de escrita já tem sido muito pesquisada pelas ciências, porque estudos científicos mostraram que ela pode ser muito eficaz no tratamento de transtornos psicológicos e emocionais. Para vocês terem uma ideia, a psiconeuroimunologia, uma área das ciências que estuda a imunologia, diz que a escrita expressiva fortalece o sistema imunológico, podendo até diminuir o impacto de várias doenças graves, como é o caso de enxaqueca, asma e até câncer de mama. Vejam só como a escrita é poderosa. Além disso, um pesquisador da Universidade do Texas, até anotei o nome dele aqui, James Pennebaker, ele descobriu que as pessoas que têm o hábito de escrever sempre os seus sentimentos, as suas emoções, elas podem até mesmo se recuperar mais fácil de ferimentos cirúrgicos. Ou seja, a escrita até mesmo ajuda a cicatrizar após uma cirurgia. Isso, claro, não para todas as pessoas, mas para aquelas que realmente são engajadas nesse processo, que usam a escrita realmente como um hábito. Para vocês verem como o ato de escrever não é só uma coisa simples, de ajuntar sentenças gramaticais no papel. É algo que pode ser poderoso para a saúde também, não apenas para a saúde psicológica, como eu falei no vídeo anterior da aula 4, mas também para a saúde do corpo. Tudo que eu falei aqui, essas pesquisas, estão na internet e vocês podem pesquisar. Também escreverei sobre isso melhor no meu Facebook e vocês também podem acompanhar. Tudo bem? Bom, no capítulo 1 também eu falo sobre a escrita automática. É aquela forma que também é muito usada pela psicanálise, na qual você escreve sem repreensão. Você vai escrevendo tudo que está dentro de você, no seu coração, na sua cabeça, sem se preocupar com formas, com gramática, enfim, sem se comparar. Essa forma de escrita automática, ela ajuda muito a desbloquear possíveis traumas que nós vamos ajuntando durante a vida e que por isso nos impede de desabrochar, digamos assim, a criatividade textual. São traumas que ficam escondidos nos nossos processos cognitivos e causam bloqueios, e por isso muitas pessoas dizem: eu não consigo ser criativo, não consigo escrever, ou então dá um branco na hora de escrever. Porque são coisas que vão ajuntando. E por isso a escrita automática, ela é muito usada, como eu falei, pela psicanálise e também por especialistas da linguagem para desbloquear esses traumas textuais que existem na cabeça das pessoas. Tudo bem? Lembra que eu falei isso da escrita automática? Então pratique sempre. Bom, agora falando ainda no capítulo 1, tá? Que como vocês podem perceber, a minha intenção foi conduzi-los a uma viagem interior. Porque antes de você começar a escrever qualquer coisa, é preciso você se conhecer. Não estou dizendo que a escrita irá resolver todos os seus problemas interiores, mas a escrita é uma forma de autoconhecimento. Ao descobrirmos nossas fraquezas, nossas forças, a nossa luz e a nossa escuridão, nós nos sentimos mais seguros, até mesmo para escrever para os outros.
E é por isso que eu intencionei levá-los a essa viagem interior, a uma espécie de escrita introspectiva, ok? Olha só, falando agora sobre estilo, né? Eu disse bastante isso para vocês não ficarem mais copiando e colando textos da internet quando vocês quiserem se expressar ou escrever alguma coisa nas suas redes sociais ou nos seus blogs, porque vocês não precisam copiar nada. Vocês têm suficientemente capacidade para produzir seus próprios textos, principalmente depois de toda essa viagem interior. Então, assim, eu falei sobre o estilo e muitos alunos perguntaram para mim: como é que eu descubro o meu estilo? E agora? Olha só, a principal ferramenta, o principal caminho para descobrir o seu estilo próprio de texto é você escrever com liberdade. Porque eu não sei se vocês repararam durante o curso, diferentemente dos manuais de escrita e dos cursos de escrita que existem por aí, que tem por objetivo, muitas vezes, prender o estudante em regras, colocar uma forma para que os estudantes escrevam todos do mesmo jeito, todos iguais. A minha intenção não é essa. Minha intenção é libertá-los de qualquer regra, de qualquer forma ou de qualquer coisa que tenham dito que vocês têm que escrever assim porque é assim que é certo. Não. O certo é você ser livre, é você ser você. E essa é a melhor maneira de encontrar o seu estilo. Ou como vocês acham que Machado de Assis descobriu o estilo dele? Aquele estilo irônico. Você pode ler um texto de Machado de Assis sem nem ver o nome dele assinado, mas você vai logo desconfiar. Esse texto tem cara de Machado de Assis, porque lá escondidinho nas entrelinhas tem o estilo dele. A marquinha, a assinatura irônica do nosso querido Machado. Mas ele não fez esse curso de escrita criativa, muito menos assistiu aula com professores de escrita. De certo que não. Ele foi livre, ele foi escrevendo e principalmente lendo. Então é este o caminho para você encontrar seu estilo. Por exemplo, além de Machado de Assis, temos Clarice Lispector. O estilo dela é mais introspectivo, reflexivo, existencial, intimista. Qualquer texto de Clarice, inclusive as crônicas jornalísticas dela, ou seja, um texto bem mais diferente do que um romance, do que uma narrativa, uma narrativa de conto. Mesmo assim, todos os textos dela carregam o seu estilo. É aquele estilo mais introspectivo, mais existencial. E o seu, qual é? Humorístico, reflexivo, questionador, não importa. O importante é você não parar de escrever e não se preocupar com seu estilo, porque é algo que surge naturalmente. E quanto mais você fica ansioso para descobrir, mais ele desaparece da sua frente, mais ele foge das suas mãos. Então, vai escrevendo, praticando com liberdade, que logo ele surgirá. Tudo bem? Vamos lá para o próximo tópico. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que, ainda sobre o estilo, quanto mais você escreve, isso é comprovado pela ciência também, tá? Mais o seu cérebro constrói conexões que ativam a sua criatividade textual. Então, assim, se você escreve diariamente, lembra que eu falei 15 minutos no mínimo por dia? Mais você manda mensagem para o seu cérebro produzir mais textos, mais assuntos, e é aí que desabrocha a criatividade. Aliás, neurocientistas já falaram isso, que para desenvolver eficazmente um hábito é preciso praticá-lo sempre, repetidamente. Tudo bem? Mas olha só, muito cuidado, porque quanto mais nós escrevemos, mais nós vamos desenvolver a criatividade e mais vamos querer escrever. Mas no meio de tudo isso, existe uma coisa negativa: você ser escravo da escrita. E eu não quero isso para vocês. Inclusive, no livro O Segredo do Talento, um livro muito premiado e reconhecido de um escritor americano, ele diz que temos que ter muito cuidado com novos hábitos, porque eles podem tanto ser benéficos como prejudiciais, e não podemos nunca desenvolvê-lo até o cansaço, ou seja, até a fadiga. No livro O Segredo do Talento tem uma citação que diz assim, esse escritor, é muito interessante.
Ele fala assim, um minutinho. Os cientistas são categóricos ao afirmarem que a exaustão é inimiga do aprendizado, da criatividade. A fadiga faz o cérebro ficar lento, e isso produz erros e reduz a concentração e leva as pessoas a executarem mal suas tarefas, criando hábitos negativos. Portanto, vá com calma, tá? Quanto mais você escrever, mais você vai querer escrever, mas não deixe isso se tornar maléfico, produzir ansiedade, tirar suas noites de sono. Então, vá se disciplinando para que, ao invés de encontrar a criatividade textual, você acabe encontrando algo negativo. E não é isso que eu quero de vocês, tá bom? Então, vamos para o capítulo 2 agora, tá? Eu falo da importância do leitor, do seu leitor. Esse capítulo é principalmente focado para blogueiros e para pessoas que escrevem regularmente nas redes sociais. Porque, segundo as mídias sociais, marketing digital, é muito importante considerar quem vai ler. Porque diferente de escrever uma escrita expressiva, na qual eu falei no início desse vídeo, ou seja, em um diário, a escrita na internet é para o público. Então ela precisa ter um conteúdo interessante para o outro. Por exemplo, o que faria você parar para ler um texto e até mesmo comprar um produto oferecido naquele texto? Como vocês adquiriram esse curso? O que chamou a atenção? De certo, algo que tocou a vida de vocês, algo que se mostrou interessante e prático para a sua vida diária. Por isso que vocês estão aqui, não é mesmo? É assim que vocês têm que produzir os seus textos. Os seus textos precisam conversar com a vida do leitor. Além de falar dos seus pensamentos e suas opiniões, é preciso também considerar quem vai ler. Isso é interessante para o leitor? Isso é prático? Isso é útil? Será que eu não estou dando muitas voltas? Será que eu não estou infernizando a vida do leitor ou cansando aquele que vai me ler? Então é muito importante. Olha só, tem uma técnica na comunicação, digital, inclusive muito usado pelo marketing digital, chamada AIDA. Ou seja, que é construir textos capazes de despertar a atenção, o interesse, o desejo e a ação de quem vai te ler. Por isso, para produzir essa técnica, para ter esses textos atraentes, é necessário principalmente você considerar sempre foque nisso, no tempo de quem vai ler você. Então produza textos claros, objetivos, textos atraentes e principalmente que tenha a ver com a vida do leitor, que tenha a ver com a sociedade em geral. De certo, seus textos nos blogs ou nas redes sociais terão uma receptividade melhor, terão um alcance melhor. Tudo bem? O capítulo 2 eu falo melhor sobre isso e você pode dar uma relida para poder ver. Vamos agora para o capítulo 3, que é o complemento do capítulo 2. O que eu falo no capítulo 2, no 3 eu mostro como você faz. Então eu dou dicas, estratégias textuais para você construir esse texto atraente, esse texto organizado, esse texto coerente que vai chamar a atenção de quem vai ler. Então lá eu falo sobre frases curtas, lembra? Sobre um texto que não seja muito cansativo, sobre a organização de parágrafo, sobre a escolha das palavras. Conheça o seu público, você pode usar palavras difíceis? Use. As pessoas que leem o seu blog ou as suas redes sociais, elas têm níveis diversificados de linguagem? Nem todos têm certos níveis acadêmicos de estudo, então use palavras simples. Por exemplo, eu quando vou escrever um texto, devido às minhas leituras técnicas, sempre vêm palavras mais difíceis, mais técnicas na minha cabeça. E às vezes eu não lembro de outra mais simples. Então o que eu faço? Muitas das vezes eu recorro ao dicionário, à internet e procuro sinônimos mais simples possíveis. Ser simples é muito importante, porque você tem um alcance de comunicação inteligível. Todos conseguem te entender. Então no capítulo 3 eu falo isso.
Outra coisa também que eu falo no capítulo 3 é sobre as ciências da linguagem, né? Eu também uso muito as mídias digitais, como que é um texto na internet. Então, assim, essas dicas que eu dou no capítulo 3 não são coisas da minha cabeça, são coisas baseadas nas ciências, que têm sido comprovadas como eficazes nos textos digitais, ok? Então agora chegou a hora de você praticar tudo que aprendeu até aqui. É hora de escrever. Vocês vão produzir 2 textos e me enviarão separadamente. Primeiro você escreve um, me envia. Eu vou analisar, eu vou corrigir e aí eu vou dar nota também de 1 a 10 e enviarei de volta o texto para você. É necessário que ele esteja escrito no e-mail, como se fosse um e-mail mesmo. Inclusive, no texto, eu darei dicas gramaticais, as quais não pude dar durante o curso. Porque se eu fosse abordar termos técnicos neste curso, deixaria de ser criativo. Então, em breve eu farei um curso apenas sobre gramática prática, tá bom? Eu anunciarei no meu Facebook também. Então, assim, vocês vão produzir um texto, escreva aí em algum espaço do seu computador sobre o assunto que você quiser, como se você estivesse escrevendo para um blog ou um post no seu Facebook, enfim, no espaço digital que você costuma escrever. Escolha o assunto, sobre o que você quiser falar, psicologia, problemas, religião, meio ambiente, questões emocionais, que seja um assunto do seu interesse, do seu mais profundo interesse. Lembra que eu falo isso durante o curso? Fale de coisas que você domina, porque aí você consegue ter mais criatividade para produzir esses textos. Olha só, o tamanho do texto será de, no máximo, 300 palavras, aproximadamente 2.000 caracteres. E agora, professora, como eu vou contar as palavras? Calma, para quem ainda não sabe, coloque no Google aí, contador de palavras ou contador de caracteres. Tem vários sites. Então, depois que você escrever o seu texto, tá? Em algum espaço aí, ou pode escrever também nesse site, contador de palavras, você coloque neste site e lá embaixo vai sair o cálculo de quantas palavras tem. Por volta de 300. Não deixa passar muito, tá bom? Por quê? Porque 300 palavras é considerada pelo marketing digital, comunicação digital, como um texto apropriado em extensão, ou seja, em tamanho para as redes sociais, para os blogs. Um texto médio entre assunto básico e assunto complexo, tá bom? Então é isso. Vocês vão me enviar o primeiro texto, eu irei corrigir e mandar para vocês. Após a primeira correção, aí vocês vão escrever o segundo e último texto na mesma forma, de até 300 palavras. E agora eu escrevo demais, o que eu faço, Brasil? Bom, é a hora de praticar, principalmente a aula 3, na qual eu falo, seja essencial, seja objetivo, seja específico. Corte frases, você viu lá que passou? Passou de 300 palavras e agora? Releia, corte, frases redundantes, frases que repetem a mesma ideia. Então agora eu serei a leitora de vocês. Mas não fique com medo não, tá bom? Eu darei as dicas necessárias, nós estamos aqui numa parceria textual para aprimorar o seu hábito de escrever. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, é só me chamar, ou por e-mail, ou no Facebook, que vocês já têm, facebook.com/eredigindo, ou então deixar aqui nos comentários também desta aula. Nós nos veremos no texto.